Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 30 de outubro, dia de eleição. Olha, hoje o dia promete, hein? Esse domingão, dia de macarrão, é dia de eleição, é dia de muitos acontecimentos e notícias. E eu trago aqui para vocês 14º salário e também vou falar sobre pagamentos liberados. Tudo isso hoje. E também vou falar dos pagamentos do dia 31/10 a 4/11, que vai estar na conta para todos os brasileiros aí, né, que são da Previdência Social. Vou trazer detalhes importantes. Como sempre, o nosso boletim tem 5 notícias aqui para vocês, 5 notícias importantes, 5 notícias quentes, ainda mais hoje, dia de eleição, e você não pode perder, porque eu vou falar de mudanças no seu pagamento, no seu benefício previdenciário. Então fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe dessas informações, tá? E bora lá, olha só, eu aproveito para convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, tá bom? Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, siga a nossa página no Facebook. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país. Todo dia tem boletim INSS para você atualizado, então é importante você estar por dentro de todas as novidades aqui com a gente. E eu trago informações previdenciárias e também aquelas informações que não são previdenciárias, mas que podem te ajudar. Falo de informações de benefícios assistenciais, sociais, direitos dos idosos, das pessoas com deficiência, do aposentado, do pensionista. Então aqui você tem tudo o que você precisa saber relacionado a direitos que você pode ter e às vezes nem sabe e deixa de aproveitar esse direito por não conhecê-lo. Então eu sou Ana Paula, é uma grande honra, um grande prazer ter vocês aqui conosco. Lembrando que nós também somos uma rede de apoio, apoiamos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, que pode te beneficiar, e por isso é fundamental você ser inscrito no canal para poder fortalecer essa luta pelo idoso e pela pessoa com deficiência e também para você poder receber as notificações dos vídeos, tudo bem? Quero bastante joinha aí, não esqueça de compartilhar o vídeo e bora lá para a nossa charada do dia. Quero ver se você vai acertar. Quem nos desafiou na charada do dia de hoje foi o Miguel Santos. Miguel, tudo bem com você, meu querido? Um abraço, viu? Miguel é inscrito aqui do canal INSS e deixou essa charada para ver se você vai acertar. Será que você acerta? O que é o que é? Por que a mulher não pode ser eletricista? Olha só, o que é? Por que a mulher não pode ser eletricista? Deixa a resposta aqui nos comentários que eu quero ver se você vai acertar ou não. Essa foi a charada que o Miguel Santos nos desafiou. Um agradecimento especial a esse querido e aproveita para você deixar a sua charada aqui nos comentários também, pois eu sei que todo mundo conhece uma charada aí na vida, né? Então vai colocando aí qual a sua charada para ver se você acerta. Pessoal, eu aproveito também para trazer uma informação importante agora para todos vocês, pois eu vou começar com algumas colocações, tá? Esse dia é importantíssimo para a gente refletir. Comenta aí, você já saiu para votar hoje ou você ainda não foi votar? Comenta aí para mim nos comentários que eu quero saber. Você já foi votar? Você vai cedinho? Você vai agora cedo? Você vai mais tarde? Comenta aí pra gente saber qual é o horário preferido para ir votar dos nossos queridos aposentados e pensionistas. E olha só, vamos falar de algumas colocações importantes. Dados do IPCA apontam que os segmentos de alimentação e bebidas já acumulam uma inflação de 9,54% ao ano, de janeiro a setembro. Algumas explicações para a alta dos preços seriam os extremos climáticos, a pressão dos custos dos insumos utilizados no campo e também as cotações das commodities agrícolas. E olha só, tem um relatório divulgado pela OCDE que comprovou que a inflação no Brasil segue entre as maiores do mundo, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, alguns dados relevantes. Vamos começar com dados do IPCA, que tem um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que saíram atualmente. Apontam que os segmentos de alimentação e bebidas já acumulam uma inflação de mais de 9% no ano, até mês passado. E o índice corresponde à maior alta para os 9 primeiros meses do calendário em 28 anos, ou mais precisamente, né, desde o início do Plano Real. E um termômetro da grave situação que vive ao Brasil é a afirmação emitida pelo Banco Central, na qual a instituição financeira
admite que a meta inflação será descumprida em 2022 pelo segundo ano seguido. Em uma tentativa para cumprir a meta para o próximo ano, o Banco Central elevou a taxa básica de juros para 13,25% ao ano. E a inflação tem preocupado muita gente, muitos brasileiros, inclusive, deixaram de comprar certos alimentos por conta dela. A mesa do brasileiro não está mais farta como era antes. E eu quero saber se vocês concordam ou não com essa informação. Responde aqui para mim. Quantas pessoas esse ano fez empréstimo consignado porque o salário não deu conta de cobrir todas as despesas que você tem no mês? Seja sincero comigo, comenta aí se esse foi o seu caso ou não. Comenta aí, quem aí fez empréstimo durante a pandemia, por causa da pandemia, por causa da alta inflacionária? Responde aí, você é um desses casos, sim ou não? Vai respondendo aí para mim. Enquanto vocês respondem, eu aproveito para reforçar para vocês, quem está em busca de empréstimo consignado, que a Alô INSS está ajudando a intermediar esses contratos junto ao banco. E de graça, a gente não cobra nada de vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse, pode chamar a nossa equipe. Eu vou deixar aqui o nosso número do WhatsApp. O WhatsApp que a Alô INSS fala com vocês é esse daqui da tela, 976914866. A gente não chama vocês de outro número, tá bom? Então, é importante você conhecer isso e saber para que você não caia em golpe. Tem muita gente aposentada e pensionista caindo em golpe. Então, já não basta a alta inflacionária, salário que não acompanha o preço dos itens de cesta básica e ainda cair em golpe e perder dinheiro em um momento de crise não é fácil. Então tem que tomar cuidado, tem que se atentar, tem que saber com quem vocês estão falando e por isso que a Alô INSS agora tem a Alô INSS Soluções Financeiras para conseguir intermediar caso você esteja em busca de empréstimo. E agora a gente vai acompanhar, né? O governo já tá tentando aí se reparar. Segundo o Bolsonaro, vocês assistiram o debate? Sim ou não? Bolsonaro diz que vai elevar o salário mínimo para 1.400 ano que vem. Tá 1.212, ele vai aumentar quase R$200 segundo eles. Só que se eles estão querendo votar a partir do mês agora de novembro a PEC que vai desindexar o salário mínimo da inflação, é meio complicado chegar nisso, porque não vai fazer sentido. Mas a gente espera, né, que quem for ganhar essas eleições, seja Bolsonaro, seja Lula, né, que façam o melhor para o povo brasileiro. Que Deus abençoe, né, que coloque aí sabedoria na cabeça do presidente que foi reeleito ou eleito para que ele possa fazer uma boa gestão, né, nesses próximos 4 anos. Então é isso que a gente pede. O Brasil pede oração, o Brasil está passando por um momento difícil, não é um momento fácil, não tá aquela mil maravilha, né? Para talvez os ricos possa estar, mas para a pessoa pobre não tá essas mil maravilhas conforme fala. A gente sabe que tem muita dificuldade e a gente espera que tudo isso passe logo, porque as pessoas estão necessitadas. Mas agora eu quero falar de uma boa notícia para vocês. Olha só, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 412 de 2015, que autoriza a dedução na declaração do imposto de renda das despesas com a compra de medicamentos de uso contínuo para consumo do contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos. E o projeto original, ele autorizava o contribuinte com 50 anos ou mais a deduzir do imposto de renda os gastos com remédios de uso contínuo. Já o texto aprovado usa a idade prevista pelo Estatuto do Idoso, que considera pessoas com 60 anos ou mais. E a relatora, que é a deputada federal Carmen Zanotto, ela recomendou a aprovação da proposta de autoria do deputado federal Rubens Bueno na forma de substitutivo adotado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O PL 412 de 2015 ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e se for aprovado sem recurso contrário, seguirá para análise do Senado. Então, mais um projeto aí tramitando que pode beneficiar você, aposentado e pensionista, né? E a pessoa idosa. E a gente tem que acompanhar esses projetos de perto, porque eles podem trazer, pessoal, uma melhoria significativa no seu pagamento. Então, é importante acompanhar. E agora a nossa charge do dia de hoje, olha só a nossa charge, nossa reflexão do dia. Com o atual preço dos combustíveis, não vai ter jeito, vamos ter que andar mais a pé. O único problema é o preço do chinelo, que também deve subir. Olha só, né, pessoal? Vocês entenderam aqui a reflexão dessa charge de hoje? A reflexão de hoje na charge é em relação aos altos preços que o nosso país enfrenta.
E vocês já fizeram as contas do que mais compensa e o que já deixaram de comprar ou fazer porque os valores aumentaram? Comenta aí que eu quero ouvir a voz do aposentado e pensionista. E aqui fala, né? As pessoas vão ter que andar de chinelo, vão ter que andar a pé, porque de carro, gasolina, mesmo que reduziu e mesmo assim é temporário, é só até dezembro essa redução. Janeirão pode ter um aumento muito grande, dependendo da gestão que o governo vai fazer sobre os preços do combustível. E se tiver esse aumento, imagina, né? O pessoal vai sofrer bastante, porque já tá sofrendo. Tanto que muita gente optou por andar de pé, muita gente vendeu o carro. Muitos motoristas de aplicativos estavam com o carro alugado, devolveram das locadoras, porque o preço não estava compensando. A gasolina, o combustível, ele é muito caro. E mesmo você andando a pé, olha só, o preço é que o chinelo aumenta também, porque a busca pelo chinelo acaba aumentando, né? Então não tem por onde correr. É como diz aquele ditado, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, bicho come também, né? Ou é o contrário, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. É mais ou menos assim, e é bem isso que tá acontecendo mesmo, e a gente espera que o Brasil tenha uma melhora, né? Esse momento de eleição, ele nos traz essa reflexão, e é importante a gente refletir sempre junto sobre tudo que tá acontecendo no nosso país. E agora vamos falar dos pagamentos de outubro. Vocês estão recebendo os pagamentos aí certinho? Olha só, beneficiários que recebem benefícios até um salário mínimo, começou a ser pago o seu salário de outubro, dia 25 de outubro. E aí, sexta-feira, dia 28, terminou no NIS final 4, essa segunda, dia 31, volta para o NIS final 5, dia terça, dia 1º de novembro, NIS final 6, quinta-feira, dia 3, porque dia 2 é feriado, dia dos finados, então não tem pagamento. Aí dia 3 é o NIS final 7, dia 4 NIS final 8, dia 7 NIS final 9 e dia 8 NIS final 0, né? Então tá aí as datas de pagamento para vocês verem tudo que tá acontecendo. E olha só, o pessoal que recebe acima de um salário mínimo começa a receber o seu salário do mês de outubro dia 1º de novembro. Então é do dia 1º ao dia 8. Então dia 1º de novembro é o NIS final 1 e 6. O dia 3 de novembro é o NIS final 2 e 7. Dia 4 de novembro é o NIS final 3 e 8. Dia 7 de novembro é o NIS final 4 e 9. E o dia 8 de novembro, o NIS final 5 e 0. Então vocês estão vendo aí que os pagamentos estão liberados. Lembrando que o extrato de pagamento também está disponível para vocês através do meu INSS aplicativo ou site. E agora vou trazer aqui para vocês um assunto sobre o 14º salário INSS e também vamos falar de um impacto bilionário. Vamos começar então aqui a falar desse impacto e também eu tenho mais uma notícia, uma dica muito importante para você aposentado e pensionista, então fique comigo até o final desse vídeo, tá? Olha só, pessoal, hoje dia de eleição, hoje vai ser uma decisão importante que os brasileiros irão tomar aí referente aos 4 anos aí do Brasil, né, em relação a governadores, que tiveram o segundo turno, a presidente da República e muitas coisas estão acontecendo, né? Vamos começar a falar do impacto que já está sendo analisado para o próximo ano, referente ao pacote de medidas econômicas que o governo implantou nesse ano, né, próximo aí das eleições, que custou 68 bilhões de reais. As medidas lançadas pelo governo federal para aumentar despesas sociais em pleno período eleitoral tiveram impacto direto de pelo menos 68 bilhões de reais nos cofres da União somente em 2022. E a tendência é que as medidas deixem aí um rombo para as contas públicas no ano que vem. Por isso que o governo pretende votar, inclusive, a PEC já no mês de novembro, relacionado aí ao que todos esses gastos extras que teve nesse ano, como o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, ano que vem vai ser o ano de colocar a casa em ordem, né? Ou seja, de reajustar as contas, o que tinham que gastar referente à pandemia, já gastaram. Então, o governo precisa aí ajustar, fazer alguns ajustes nas contas. Então, o orçamento, pessoal, ele vai ser um orçamento bem apertado, porém, existe uma boa notícia dentro desse planejamento que está tendo dos candidatos às eleições. O primeiro da boa notícia para vocês é que, assim, a gente sabe que essa PEC
que aprovou auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio Brasil 600, dobrou o valor do Vale Gás. A gente sabe que essa PEC, ela é uma PEC que causou um valor, um impacto, um crédito extra para o Brasil. E no ano que vem alguém tem que pagar essa conta. Só que olha o que está acontecendo e que vai ter discussão no Congresso agora em novembro e que nós precisamos acompanhar muito de perto todos esses detalhes. O primeiro é que estão pensando em flexibilizar o teto de gastos. É isso mesmo que você ouviu. Talvez esse teto de gastos ele seja flexível no ano que vem, pessoal. O governo ele quer pagar, pretende aí como promessa de campanha, né, bancar o auxílio de R$600 e o teto de gastos flexível, ele torna limite de despesa permanente. Então o governo, ele prepara uma regra fiscal com teto flexível agora depois dessas eleições, isso o governo atual, tá? Ele anunciou, olha o que ele anunciou, o Ministério da Economia disse já, o próprio Guedes, que ele preparou um novo modelo fiscal a ser apresentado nesse ano, com regra que deixa o teto de gastos mais flexível a depender do nível da dívida pública e informou os técnicos, inclusive, do Tesouro Nacional. O secretário do Tesouro, que é o Paulo Vale, ele afirmou que o governo trabalha para aperfeiçoar regras fiscais, ressaltando que o envio da proposta ao Congresso vai acontecer agora no mês de novembro. Segundo ele, a ideia é começar o debate colocando o plano em discussão com autoridades, especialistas e também agentes de mercado. De acordo com o subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal do Tesouro, David Ataide, a proposta visará reforçar a regra do teto, que atualmente limita o crescimento das despesas à variação da inflação, e que ficará um pouco mais flexível se o país estiver em uma situação favorável da dívida pública. É uma regra fácil de comunicar, fácil de apurar. A sociedade já sabe como faz o teto de gastos. Então a gente tem uma preferência muito grande por essa regra. A ideia é dar um pouco mais de perenidade à regra, na linha de que se tiver uma dívida mais baixa e uma trajetória mais favorável, aí sim eu posso ter uma regra de despesa um pouco mais flexível do que eu tenho hoje. O subsecretário da Dívida Pública do Tesouro, Otávio Ladeira, ele ressaltou que a discussão dos parâmetros em si, como os níveis de dívida que permitirão um aumento de gastos acima da inflação, virá apenas em um segundo momento, e o plano para adoção da medida com mudança no arcabouço fiscal foi noticiado pela Reuters no fim do ano passado, com ampliação do debate em agosto desse ano. Então a gente viu que o governo atual disse que vai flexibilizar, inclusive teve até sugestão, sabe do quê? De tirar o Auxílio Brasil da regra do teto de gastos. Já a oposição, o governo Lula, ele disse que pretende também tirar o teto de gastos, ou seja, se ele ganhar, ele pretende aí tirar o teto de gastos porque ele precisa arrumar a casa. E agora eu quero saber de você, aposentado, de você, pensionista, o que você pensa sobre isso? Você é a favor ou não do teto de gastos? Você acha que ele mais ajuda ou ele mais atrapalha? Qual é a sua opinião em relação a isso para o momento atual? Talvez o Brasil estabilizado, o teto de gastos, ele é super bem-vindo e necessário, né? Mas com o Brasil passando por dificuldades, com famílias que a maioria são pobres, o que você acha? Coloca o teto de gastos ou não? Eu quero ouvir a opinião do aposentado e do pensionista. E um ponto importante, já puxando o assunto do 14º salário referente ao teto de gasto, todos nós estamos esperando ansiosamente pela comissão especial do 14º para que o projeto possa ter andamento o mais breve possível. E provavelmente essa discussão ficará para o ano que vem. Mas para esse ano, a gente luta para que um 14º salário seja pago de forma de auxílio emergencial, para não deixar agora em dezembro aposentado sem nenhuma ajuda extra. O 13º salário, ele foi adiantado, ocorreu no meio do ano. Muita gente não vai ter uma ceia de Natal. E isso, pessoal, tem que ser
analisado com cuidado, é uma questão de humanidade. Então a gente pede aí ao governo que pague o 14º salário, pelo menos esse ano. E ano que vem a gente discuta melhorias de salário, a gente discuta melhorias nos benefícios, melhorias na Previdência. A gente viu que o Brasil ficou em segundo pior país para se aposentar. Então a gente percebe o quanto é importante, o quanto é necessária essa nossa luta. Não podemos deixar a peteca cair porque a gente levou um não, né? O governo disse não para o aposentado. Mas a gente vai desanimar por causa disso? De maneira nenhuma. A gente é agora que deve continuar. E o governo, ele sentiu o peso da urna do aposentado e pensionista. Não é à toa que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, veio fortalecendo a campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, pedindo inclusive o voto do aposentado e pensionista. Vocês viram o ministro da Economia chamando vocês, ele chamou aposentado, trabalhadores e pensionistas, ele pediu voto. Então o governo ele sentiu esse impacto, todo o Brasil sentiu o impacto dos aposentados nas urnas. Inclusive jornais, a grande mídia, no primeiro turno, vocês ficaram na mídia por uma semana inteira, falando que aumentou e muito o número de aposentados que foram até as urnas. E eles estavam achando que era por causa da prova de vida, mas eles sabem que não é por isso. Eles estão de olho nas redes sociais, eles estão vendo os aposentados cada vez mais ativos. Então isso já vem fortalecendo bastante a nossa luta e é importante o governo estar notando, tendo essa percepção de crescimento de aposentados, de autonomia, de independência, para saber que o aposentado está de olho. E agora, ok, o aposentado talvez, alguns, não estejam tão integrados dentro da política, mas na próxima eleição, pode ter certeza que esses aposentados aqui, esses pensionistas, eles estarão muito mais integrados, porque a internet ela vai só ampliando essa comunicação, vai facilitando que vocês tenham conhecimento do que vocês precisam saber. Então, os governos, né, tanto esse quanto os futuros, terão que se preparar para se comunicar com vocês e vão ter que nos aguentar. Então, nós estamos aqui na luta pelo aposentado e pensionista e a gente sempre pede o 14º, a gente continua lutando para vocês. E é importante a gente continuar cobrando. Vocês viram aí o impacto bilionário, vocês viram essa possibilidade de flexibilizar o teto de gastos que começará, independente de ser um presidente ou outro, porque quem manda dentro do Congresso também são os deputados, são os senadores. Muita gente esquece de cobrar deputado e senador, só fica ali focando os presidentes da República, mas a gente tem que olhar o Senado e a Câmara dos Deputados. Eles estão ali para votar, então independente de qual governo entre, de qual presidente entre, tudo tem que passar pelo Congresso. O Congresso vai bater ali o martelo também. Então a gente percebe o quanto vai ser desafiador, seja para um ou para outro. Então a gente precisa acompanhar muito de perto e decidir o que a gente quer para cobrar esses políticos, tá? Mas a flexibilização desse teto de gastos para o ano que vem existe com os dois candidatos, tá? E isso é importante você saber porque é uma boa notícia para o povo. Porque não vai poder dizer que não tem dinheiro para pagar uma ajuda emergencial. E a gente espera que o ano que vem seja melhor, mas é bom a gente saber tudo que está sendo planejado. E agora uma dica valiosa, 5 dicas para você comprar um carro seminovo. Eu vejo muita gente na hora de contratar o empréstimo consignado que fala que o objetivo é comprar um carro confortável para levar o filho com deficiência no médico, para levar o pai e a mãe no médico. E um carro confortável é o sonho de todo mundo. E carro hoje não é mais luxo. Carro é necessidade. E dependendo ainda de onde você mora, se é grande capital, né, ou não, você pega muito trânsito, depender de transporte público pode ser um caos. Então, um carro, mesmo seminovo, pode te ajudar. E por isso que eu vi como muita gente que é do canal aqui inscrito tem muito interesse em compra de carro, eu achei interessante trazer essas 5 dicas para você na escolha de um carro seminovo. Algo que você deve considerar antes de comprar um carro usado, se esse é seu sonho, seu objetivo também, é se fazer algumas perguntas antes de fazer uma compra certeira. Isso quem diz, inclusive, é o próprio Paulo Barros, né, vice-presidente da operação da Kavak no Brasil, startup que traz uma plataforma de venda e compra de carros online. Então eu vou trazer as dicas abaixo para não errar na hora de fechar um negócio e fazer uma boa compra, tudo bem? O primeiro, escolha um modelo para suas necessidades. O que eu quero e preciso. Pergunte-se se o carro será usado mais para lazer
trabalho na cidade ou para viagens. Para que será usado? Qual o tamanho do porta-malas? Se o carro será conduzido muitas vezes em estradas de terra, ou mesmo se para uma maior agilidade é preciso ter um melhor desempenho. Segunda dica, proveniência. Qual é a história do carro? Vale a pena ficar conectado com o histórico de manutenção do veículo, entre outros detalhes para evitar possíveis dores de cabeça posteriormente. Terceira dica, garantia do carro. E se eu tiver problemas, né? Quem compra um veículo usado ou um novo sabe que a garantia e aos serviços de pós-venda é essencial, principalmente para os modelos multirodas. Quarto, o preço do carro. Eu estou realmente pagando o que o carro vale? Isso daqui é fundamental, tá, pessoal? Existem diversas tabelas de preço, como a tradicional tabela FIPE ou índices mais recentes, como o KBB Brasil, e em ambos você encontra os preços médios de carros usados e seminovos. Vale ficar atento aos custos extras. Quinta dica, testando o carro. E se eu mudar de ideia? No Brasil ainda é tradição ver o carro de perto antes de fechar a compra, pois para muitos o cheiro do carro ou até mesmo a imagem dele é mais que essencial, embora hoje existam plataformas que permitem a compra 100% online. O interessante é testar o carro antes. E aí, comenta aí se você olhava todas essas dicas na hora de escolher o seu carro. E pessoal, conheça o nosso site Manual do Idoso, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E para encerrar o vídeo de hoje, a charada do dia que foi enviado por Miguel Santos, inscrito aqui do nosso canal. Por que a mulher não pode ser eletricista? Porque ela dá à luz em 9 meses, pessoal. Olha só, e o eletricista precisa arrumar na hora. Olha só a resposta da charada do Miguel Santos. Miguel, obrigada pelo envio da charada. Comenta aí se você acertou, se você errou. Por que a mulher não pode ser eletricista? Porque ela dá luz em 9 meses e o eletricista tem que arrumar, dar a luz na hora. Olha só isso, tá aí a charada. Gente, esse foi o boletim de hoje. Votem com consciência, tá bom? Eu espero vocês à tarde, eu vou estar acompanhando as notícias, porque esse domingão promete aí pegar fogo, vai ter muita coisa acontecendo, mas eu vou trazendo as notícias para vocês. Então eu espero vocês à tarde, fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha e até a próxima.